Nada disso foi aleatório, os carros brasileiros que o sistema tentou esconder. Existem carros brasileiros que foram apagados da história, não porque falharam, mas porque apareceram cedo demais. O Brasil tentou, mais de uma vez, falar a língua dos deuses da velocidade, mas tem uma coisa que quase ninguém percebe. Alguns desses carros não deram errado, eles foram ignorados, e talvez você já tenha visto isso antes, sem perceber. Não em carros, mas em padrões, no que aparece e no que some, no que ganha atenção e no que é deixado para trás. Nada disso é aleatório. O Vorax foi um desses casos, um V10 5 litros, 577 cavalos. Não era só potência, era um recado. O Brasil podia competir, 2 unidades, só 2. E então, silêncio, como se nunca tivesse existido. Mas existiu, e deixou uma pergunta no ar, o que teria acontecido se tivesse continuado, mas essa história não terminou ali. Porque antes dessa resposta surgir, outro movimento já estava em curso. 2025, o Super Veloce Único, um monoposto pensado para pistas, mas ousado bastante para invadir as ruas. Construído em fibra de carbono, leve como intenção, brutal como propósito. Criado em São Paulo, longe dos grandes centros globais da indústria, mas perto de algo muito mais perigoso, a teimosia de quem não aceita desistir. Ele não nasceu com multidões olhando, não teve palco, não teve holofote, mas teve algo que muitos gigantes perderam, propósito. E talvez seja exatamente assim que as grandes viradas começam, silenciosas, discretas, subestimadas. Mas para entender o que isso significa, você precisa voltar, muito antes de tudo isso. Quando o Brasil não imitava, Lobine H1, menor, mais preciso, mais cirúrgico, sem exagero, sem teatro, só engenharia, motor turbo, chassi refinado, controle absoluto. Ele não queria impressionar o mundo, queria provar um ponto. Desempenho não nasce de tradição, nasce de visão, e mesmo assim ficou restrito a poucos, como se fosse feito só para quem realmente entende. Mas isso não foi um caso isolado. Puma GTB, grande, pesado, imponente, motor 6 cilindros, derivado do Opala, mas com alma própria. Não era só um carro, era presença, era o tipo de máquina que não pedia espaço, tomava. E enquanto ele dominava o asfalto, outro surgia. Completamente fora da curva. Hofstetter. Futurista demais, avançado demais, estranho demais para sua época. Teto targa, motor turbo, quando o mundo ainda engatinhava nisso. 18 unidades. Só 18. Não era produção, era um erro no tempo, um fragmento do futuro que caiu antes da hora. Percebe o padrão? Eles não falharam, eles foram ignorados. E no meio disso tudo existiam os que entendiam equilíbrio. Tony Bianco. Bianco S. Aqui não era sobre excesso, era sobre forma. Linhas limpas, proporção, beleza com função. Máquinas que mostravam uma verdade simples. Desempenho também pode ser arte. Mas nem todos queriam equilíbrio. Alguns queriam ruptura. Faros ML929. Agressivo, experimental, quase desconfortável de olhar. Como se dissesse, ou você entende ou você fica para trás. Era liberdade criativa sem filtro, sem medo, sem permissão. E lá no sul, a história ficou mais sofisticada. Miura, luxo, tecnologia, status, saga, X11, sport. Não era só exclusividade, era afirmação. O Brasil também sabia fazer o topo. Mas mesmo no meio de tudo isso, o padrão continuava. Tentativa, visão, silêncio, até que o jogo virou. Aurora 122C, talvez o mais injustiçado de todos. Forte demais, tarde demais. Abertura das importações. O mundo entrou e o Brasil saiu do jogo. Mas o Aurora resistiu. Motor maior. Turbo, mais de 200 cavalos, presença agressiva, alma italiana, coração brasileiro. Para muitos, o melhor de todos. E mesmo assim, não sobreviveu. E quando tudo parece ter acabado, algo estranho acontece. A história se recusa a morrer, porque ainda existem aqueles que não aceitam o esquecimento. Eles recriam, reconstroem, ressuscitam. Mas alguns não querem reviver o passado. Querem continuar de onde ele parou. E é aqui que tudo volta. O Super Veloce Único não é só um carro, é continuidade, é resposta tardia para uma pergunta que ficou aberta lá atrás. E se tivesse continuado, agora está continuando. O motor liga de novo. E dessa vez, não está sozinho. Porque isso não é só sobre um carro, é sistema, uma engrenagem que ficou parada tempo demais voltando a girar. O Super Veloce Único não surge como exceção, ele surge como aviso de que o ciclo reiniciou. De que aquela chama antiga que parecia apagada, na verdade só estava esperando combustível, e agora encontrou. Não é sobre números, nunca foi, é sobre impacto, presença, marca, sobre existir mesmo quando tentam apagar. E talvez o mais perigoso de tudo é que agora existe memória, porque antes cada tentativa parecia isolada, desconectada, mas não agora. Agora tudo está conectado, existe história,
Existe base, existe cicatriz, e cicatriz ensina. O superveloz e único não carrega só fibra de carbono, ele carrega décadas de tentativa, de erro, de insistência, de gente que acreditou quando ninguém olhava. E isso muda o jogo. Porque quando a tentativa deixa de ser ingênua e passa a ser consciente, ela fica muito mais difícil de parar. Então não se engane, isso aqui não é só mais um projeto, é um ponto de inflexão, silencioso, como sempre foi, mas carregado de intenção, como nunca foi. E se dessa vez der certo, não vai ser surpresa, vai ser consequência. Não é só um carro tentando existir, é uma história inteira, se recusando a morrer. E agora a pergunta volta, você consome ou entende? Porque isso nunca foi só sobre carros, e nunca foi aleatório. Se você ainda está aqui, você já entendeu. Diga amigo, clica aí. Vem fazer parte do Diga Muito, porque nessa estrada você não é espectador, você é o motor.